Patrícia Rocha. Eu já estava divulgando aqui alguns dos temas que a gente vai abordar. Ela que está atenta também a uma discussão em nível de Congresso, né, sobre a legislação que resolve, né, as questões mais delicadas quando o assunto é família, quando se envolve sucessão, partilha de bens. E por isso que a gente botou aqui como tema bem provocante: deserdar filho ou pai negligente. Isso, de alguma forma, Patrícia, é mais comum do que a gente imagina? É algo que acontece pouco e que precisava, de fato, dessa regulamentação? O que é que você traz para nós hoje? Bom dia, prazer conhecê-la. Bom dia, prazer é todo meu. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mix FM. A gente tem uma previsão no nosso Código Civil vigente da deserdação, mas ao contrário do que as pessoas acham e veem na novela, os pais, os filhos não podem deserdar, porque eles querem. A gente tem aquela cena de novela básica, né? O filho se apaixona por uma pessoa pobre, a família rica, é contra e aí tenta de tudo para desfazer aquele relacionamento, e a última medida é: se você casar com fulano, eu vou lhe deserdar, né? Isso não pode acontecer, porque a deserdação é uma pena. Ela é uma pena de caráter civil, mas não deixa de ter um caráter de pena. E dentro do direito penal, a gente tem um princípio que diz que não há pena sem prévia cominação legal. Ou seja, eu só posso ser punido por algo que esteja previsto na lei. Então, não há discricionariedade. Eu não posso deserdar porque um filho meu me chateou ou porque ele não concordo com a atitude dele. Não é a vontade pessoal que está em jogo. Exatamente. Né? É a manifestação de vontade do titular do patrimônio, mas subordinada a que aquele sucessor tenha praticado um ato previsto em lei como causa de deserdação. Então tem essa situação. Agora a gente colocou pai negligente também. Que figura é essa do pai negligente? Para o direito. O pai negligente, infelizmente, é uma figura bastante comum, né? Tá aí os números que não nos deixam mentir, de tantas crianças sem o nome do pai no seu registro de nascimento, ou mesmo quando tem no registro, né, pais que não ajudam, não colaboram financeiramente para o sustento dos seus filhos, e pior ainda, pais que não estão presentes nos cuidados, no desenvolvimento da personalidade da criança, que tem um impacto significativo nessa pessoa, nesse futuro adulto, né? E esse prejuízo jamais será honrado. Não há finanças, dinheiro que pague isso, né? Exatamente. E aí, hoje, no nosso ordenamento jurídico, a gente não tem nenhuma previsão que permita excluir da sucessão, por meio da deserdação, um pai que abandonou afetivamente ou materialmente o seu filho. Porque as hipóteses de deserdação que a gente tem hoje são, primeiro, ofensa física. Então, qualquer tipo de ofensa física, independente da gravidade. Então, foi um tapa na cara, foi um murro, é ofensa física. Então, você pode ser deserdado. Agora, vamos lá. Essa ofensa física, ainda que conste de um testamento válido, né, que o testador diga, eu quero deserdar o fulano porque ele me ofendeu fisicamente, o fato de existir o testamento por si só não faz com que a pessoa seja excluída da sucessão, que ela perca o direito de herança. É preciso que, após a morte do testador, se proponha a ação de deserdação e se prove que aquele fato alegado no testamento que justificaria a deserdação aconteceu. Então, ofensa física, injúria grave, que é justamente você ferir a honra subjetiva do testador, desamparo do testador em estado de alienação mental ou grave enfermidade. Então, quando a gente fala na figura do desamparo, a gente está falando no sentido mais amplo possível. É o desamparo financeiro, a falta de colaboração, de auxílio no sustento de outra pessoa, quando aquele sucessor poderia fazê-lo. O desamparo moral, afetivo, espiritual. Mas não é somente o desamparo, é o desamparo em duas situações específicas. Em caso de grave enfermidade, porque aí você parte do pressuposto que se eu estou gravemente doente e as pessoas da minha família, os meus parentes mais próximos, que são
os meus herdeiros necessários, descendentes, ascendentes e cônjuge, hoje, não me dão o suporte afetivo e material necessário, não é justo que eles participem da minha sucessão, que recebam meu patrimônio depois que eu morrer. E o caso do desamparo em estado de alienação mental, ou seja, uma pessoa que não tem lucidez. Só que essa hipótese é muito complicada de acontecer, porque para deserdar, eu preciso fazer um testamento válido. E para fazer testamento válido, eu preciso ter capacidade. Eu preciso ter discernimento. Então, isso acaba nunca acontecendo. Um nível de previsibilidade muito grande, né, para você fazer. Agora, tem que ser tratado com naturalidade, tanto que tem a área do direito que está debatendo isso também com a sociedade. Agora, como você já mencionou, existe um projeto de lei, né, que foi construído por uma comissão de juristas nomeada pelo Senado no ano passado. Discutida com audiência pública, né? Exatamente. Que propõe mudanças dessas hipóteses de deserdação para incluir o abandono material e o abandono afetivo voluntário e injustificado. Então, no momento em que esse projeto, nesses termos, porque pode vir a sofrer algumas modificações, emendas no seu trâmite legislativo, ele for aprovado, aí sim o abandono material, o abandono afetivo, simplesmente... Quem produz provas para que isso seja juntado à elaboração de um processo? São os próprios parentes, é isso? Os próprios sucessores legitimados. O Código diz que os interessados terão que propor essa ação de deserdação. E aí, quem seriam os interessados? Aqueles que se beneficiariam com a exclusão do sucessor deserdado. Então, eles têm que propor essa ação, e nessa ação, isso não é discutido dentro do inventário, é uma ação separada, a ação de deserdação, e aí, nessa ação, tem que se provar de forma inequívoca que aquilo que o testador mencionou no seu testamento realmente aconteceu. Agora, sempre vai caber recurso, né, em algum momento. Sim. Então, a pessoa afetada sempre vai estar recorrendo, isso chega em nível de Supremo também. Pode acontecer, porque o direito de herança é um direito fundamental. O que acontece é que outra mudança proposta pelo projeto número 4 de 2025 é que aquele a quem o testador gostaria de deserdar, que determinou no seu testamento a sua intenção de vê-lo afastado da sua sucessão, que ele poderia propor ação para provar que ele não fez nada daquilo. Porque senão ele fica totalmente à mercê dos outros sucessores e só podendo se defender se for provocado. E aí, se essa ação não for proposta, o que vai acontecer? Essa pessoa, ainda que tenha um testamento, ainda que o testador tenha declarado que queria deserdar, ele vai participar normalmente da sucessão. Tá vendo aí? Agora, que coisa. Agora tem famílias que poderiam... Isso está sendo posto porque em algum momento teriam famílias que poderiam induzir alguém a ficar fora do testamento, né? E do outro lado não teria defesa. Só que existe também uma sanção que acarreta a perda dos direitos hereditários, que é chamada de indignidade. Indignidade. Que a indignidade... Vou até fazer uma referência a um caso famoso de indignidade, que foi o caso da Susana von Richthofen. A Susana von Richthofen, ela participou do homicídio doloso dos pais, né? Ela teve a intenção de matar os pais e, por isso, ela foi excluída da sucessão. A diferença da indignidade para a deserdação, ambas têm o mesmo efeito, que é excluir a pessoa da herança, é que a deserdação, eu preciso que o titular do patrimônio, em vida, elabore um documento, que é o testamento, declarando: eu quero deserdar o fulano de tal, por isso, por isso, por isso. E esse por isso ser uma das causas legais de deserdação. A indignidade, ela não precisa dessa manifestação de vontade. Então, no caso da Suzane, o simples fato dela ter praticado aquele homicídio doloso fez com que ela fosse excluída da sucessão. Lógico, foi provado que ela foi culpada, ela foi declarada indigna. E dentre as causas de indignidade, tem a hipótese de que aquele sucessor que, por meio violento ou fraudulento, tentar inibir a liberdade de testar, ou seja, você tenta usar de artimanhas, de meios para tentar influenciar na minha manifestação de vontade,
Seja para ter um benefício próprio, seja para você, como você disse, excluir aquela pessoa. Fazer a cabeça para prejudicar o outro. Isso pode fazer com que você que tentou fazer a minha cabeça seja excluído da sucessão. Caramba, tá vendo aí, gente? Isso é sucessão, tá? Familiar é um tema envolvente. Produtora, posso fazer mais uma? Então essa vai ser fatal. Cônjuge fora do testamento. Conviveu, era marido, mas e aí, ficou fora do testamento? Veja, hoje o cônjuge, junto com os descendentes, que são os filhos, os netos, bisnetos e os ascendentes, os nossos pais, avós, bisavós, enfim, ele é considerado herdeiro necessário. E o que significa ser herdeiro necessário? Significa que se eu tenho descendentes, ascendentes e cônjuge, mesmo que eu queira, eu não posso dispor de todo o meu patrimônio por testamento. Eu não posso retirar eles da minha sucessão só porque eu quero, porque é minha vontade. Significa dizer, a lei diz que metade do meu patrimônio vai ficar reservado para eles, quer eu queira ou não. Eles só vão ser privados dessa metade desse patrimônio, que é chamada da legítima dos herdeiros necessários, se eles forem declarados indignos ou deserdados. Então, o cônjuge, ele pode ficar de fora do testamento? Pode sim, porque no testamento eu tenho a liberdade de nomear quem eu quiser para minha sucessão. Mas eu não posso, por meio do meu testamento, afastar completamente o meu cônjuge da minha herança, porque ele é herdeiro necessário. Ouviu aí? Necessário, tá? Tem que fazer realmente essa. Agora deixa eu fazer um alerta. Eu adoro as expressões. Pode falar. Pode falar. Pelo projeto número 4 de 2025, o cônjuge e o companheiro não seriam mais herdeiros necessários. Ou seja, se eu for casada, e eventualmente quando for aprovado, né? Se eu for casada, viver em união estável, e eu não quiser deixar R$1 do meu patrimônio para o meu marido, para o meu companheiro, basta que eu fizesse um testamento excluindo eles de qualquer parcela da minha herança. Tá vendo aí? Você pensava que estava tudo resolvido, né? Agora, a senhora me colocou também que esse debate ele não é simples, nem aqui, nem do direito e nem entre os congressistas, né? Então, quer dizer, a última vez que se tentou melhorar ou aprimorar, a gente conversava 3 décadas de debate. E agora? Veja só, a gente fica falando, né? O projeto de lei, a revisão do Código Civil, mas a gente não tem como saber exatamente quando e se efetivamente esse projeto, da forma que ele está, ele vai entrar em vigor. Basta a gente lembrar que o projeto que deu origem ao nosso Código Civil atual, que é o Código Civil de 2002, ele começou a tramitar no Congresso em 1975. Vamos pensar que em 75 não existia nem lei do divórcio. Casamento era indissolúvel. Não se falava nem em união estável. Então, o que aconteceu durante esses mais de 30 anos, entre 75 e 2002, quando o código foi aprovado? Ele sofreu várias emendas, várias alterações para que aquele texto de lei ele se adequasse à nova realidade social, em que pese os estudiosos digam que esse código já nasceu velho. Porque por mais que tivessem sido feitas todas essas alterações, ele ainda não refletia a sociedade da década do século XXI. E aí o que acontece? Por isso que em pouco mais de 20 anos, vamos ver que o código anterior, ele ficou vigente de 1916 até 2002. Ou seja, por quase 90 anos. E aí, esse agora, com pouco mais de 20, já está querendo discutir, já está querendo modificar. Por quê? Porque ele nasceu velho e aí se tem essa discussão da necessidade de se atualizar a legislação. Mas a gente tem que esperar para ver quanto tempo as nossas casas legislativas vão levar, quais as discussões que podem vir a alterar esse texto e o futuro, né? A Deus dará. Pois é, a senhora tem capítulos para estudar agora, continuar estudando e o futuro, porque o assunto é empolgante demais. E a gente está falando da parte legal, tá, pessoal? E é por isso que quem escreve ficção adora, porque pega essas histórias e, claro,
cria dramas e mais dramas, e que são reais e que a doutora Patrícia Rocha conhece bem, ela que é advogada de sucessões. Pelo que eu entendi, o melhor de tudo é, com plenas condições nas faculdades mentais, você deve começar a fazer o enredo do que será o futuro jurídico da separação de bens, da acomodação ali financeira de cada ente no seu entorno, sob pena de depois ter disputas jurídicas que podem vir a levar anos, não é isso? Exatamente. O inventário, quando judicial, ou seja, quando litigioso, ele é conhecido como o processo judicial mais lento. De todas as esferas, seja criminal, civil, é o processo judicial mais lento. Então, um inventário com 10, 20, 30 anos de tramitação é completamente normal. E o pior é que a gente fala brincando assim, né? Tem aquele meme que diz que a herança é o que o morto deixa para os vivos se matarem, mas muitas famílias se destroem por causa de disputas por herança. Então, a gente, antigamente, existia até muito tabu de se falar da morte, dizia que isso trazia mau agouro, né? Ah, vou nada fazer testamento, tô pensando em morrer não, ou vou não pensar na minha futura sucessão. E hoje, cada vez mais, principalmente depois da pandemia, como a gente sentiu de perto que a qualquer momento a gente pode morrer mesmo, isso não é chamar a morte, as pessoas cada vez mais têm se preocupado em fazer planejamento patrimonial e sucessório. É isso aí, tem que fazer com quem entende, tá? Para você, obviamente, depois de tentar resolver um problema, criar outro com alguém que não seja especialista na área. São muitos detalhes, tem que levar em conta a segurança jurídica do que está em vigor, do que não está. Mas eu adorei essa do herdeiro necessário. O marido, o cônjuge é herdeiro necessário. Patrícia Rocha, advogada de sucessões, vai continuar acompanhando a discussão, claro, em nível de Congresso. Se achar que teve alguma mudança que mereça um esclarecimento à opinião pública, volte. Adorei aprender um pouco mais sobre isso. Parece que a gente está vendo uma série, tá certo? E ela contando tudo na vida real. Obrigado, Patrícia. Semana importante para você. Obrigada e bom dia a todos. Valeu. Vou para um rápido intervalo comercial. Adorei. Você já fez o videozinho? Faz o videozinho.